Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Boa tarde, estamos no estúdio da TV Floripa para mais um Floripa em Foco. Hoje, com a nossa convidada especial, neste horário, que é do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, né, do Estado de Santa Catarina. E eu hoje, representando o Silvio Sbanioto, que está numa outra atividade, recebo então aqui, neste momento, a Alvete Pazin Bedin, que é secretária da Macro Oeste do SINT de Santa Catarina. Boa tarde, Alvete, seja bem-vinda ao nosso programa, que é programa de vocês. É nosso, né? Felizmente a gente tem esse espaço e eu acho que é muito importante. Boa tarde, né, a todos. E poder dizer que para nós, sindicato, esse é o momento que a gente está, né, aqui para levar a nossa população catarinense, a nossa comunidade escolar e a todos os nossos catarinenses aquilo que o nosso sindicato defende, aquilo que o nosso sindicato representa e aquilo que cada educador, cada educadora, né, nos elegeu para que pudéssemos estar fazendo a sua defesa. Que são espaços, né, Alvete, muito importante. Se cada município, ou se mais municípios no estado de Santa Catarina tivessem essa tecnologia, tivessem essa possibilidade de terem em seus municípios TVs comunitárias, ajudaria muito, né, a classe trabalhadora, aos movimentos sociais, aos movimentos de categoria, né, porque vocês podem, desta forma como está se fazendo, se comunicar, né, trazer para os trabalhadores aquilo que está sendo decidido, aquilo que está sendo construído coletivamente, né? Isso felizmente, né, para nós isso é muito importante, porque a nossa categoria às vezes está 40 horas, 60 horas na sala de aula e ela podendo ter inclusive hoje a gente, né, apresenta também no nosso sindicato através do nosso, todo mundo consegue compartilhar, consegue visualizar nos nossos redes sociais e isso é muito importante porque o nosso povo está atualizado, está sabendo, está por dentro de tudo aquilo que nós estamos, né, fazendo, realizando e atuando no nosso sindicato. E Alvete, como é que está o calendário escolar aí colocado pela Secretaria do Estado da Educação para as escolas estaduais aqui em Santa Catarina? Então, todo ano, mês de outubro, novembro, né, a gente recebe, então, as unidades escolares recebem da Secretaria da Educação, através das gerências regionais, o calendário escolar para o próximo ano letivo. Então, como sempre, nós, né, infelizmente, temos um embate muito grande com a Secretaria, com o Governo do Estado, em função da forma como o Governo apresenta o calendário. Nós sempre fizemos a defesa e já vivemos isso em alguns anos, que é aquilo que se deve respeitar, que é a autonomia da escola. A escola poder ter autonomia até respeitando a regionalização, porque se hoje nós temos regiões que são mais frias, a própria temporada de verão, se você pegar o litoral, né, ela teria que iniciar mais tarde. Se você pega, por exemplo, as regiões mais frias, o Planalto, o Oeste, o Extremo Oeste, você deveria em julho ter um período maior de recesso. Então isso acaba não sendo respeitado. E sem contar a autonomia da escola, a escola tem que se organizar de que forma? Desde que você garanta 800 horas ou 200 dias para o nosso aluno, você pode flexibilizar esse calendário. Então, ele pode ser um calendário que você possa dizer, bom, a minha realidade, nós temos um problema hoje que é o transporte escolar, que nós precisamos também sentar com o município, e esse calendário ele tem que ser um calendário que coincida as datas dos dias letivos, porque temos muitos alunos que dependem do transporte escolar, né, especialmente no interior, nas regiões onde a gente precisa, né, que ocorra esse transporte dos alunos. Mas o que nós, enquanto sindicato, defendemos, e a gente está agora elaborando uma proposta para que nós possamos levar para as nossas assembleias regionais, que estão sendo realizadas desde o dia 27 de outubro, não, 26, 27 de outubro, segunda-feira passada, até o dia 10 de novembro. E no dia 12 de novembro, como nós tiramos na reunião do Conselho Deliberativo, que foi no mês de agosto, realizado em Blumenau, nós tiramos então uma data da Assembleia Estadual. Então, até o dia 10 nós vamos culminar as 30 Assembleias Regionais em todo o nosso estado. Nossa!
É trabalho, é muito trabalho. É trabalho porque você tem que ir para as escolas, conversar com os professores, mobilizar, conscientizar o professor dos seus direitos, da necessidade de você, o que você está discutindo, qual é a pauta, né? Hoje nós temos uma pauta muito importante que é a discussão do Plano Estadual de Educação, né? Hoje nós estamos discutindo, aí nós estamos pedindo ao governo para que dê um prazo até março do ano que vem, para que a gente possa, até porque veio um período eleitoral, ele foi aprovado em junho, o Plano Nacional, e aí foi, quer dizer, hoje nós temos o quê? Um período muito curto, você não consegue fazer o debate. Claro. E aí as nossas escolas têm necessidade de conhecer aquilo que vai por 10 anos estar dando as nossas, né, a direção daquilo que a educação catarinense, tanto na rede pública como particular, tanto na rede municipal como estadual, para esses próximos 10 anos, aquilo que nós queremos para que garanta a qualidade, para que a gente possa ampliar a demanda. Então, a própria questão do investimento, da democracia, então todo esse processo está sendo discutido e nós precisamos discutir com a nossa Neste calendário que colocado pela Secretaria do Estado de Educação, ele, como se falou, vai fechado. As escolas não têm essa autonomia hoje, elas têm que seguir a rigor aquilo que o Estado coloca, ou já teve em algum momento já essa flexibilização, essa autonomia das escolas poder se adequar às suas regiões, à sua cultura regional? Como é? Nós já tivemos momentos onde a gente elaborou o seu calendário e foi respeitado. Porque quando você tem um calendário que não respeita os dias letivos, ou as 800 horas, aí sim você precisa fazer com que a unidade escolar volte e refaça, avalie, né, e reencaminhe um novo calendário. Agora, o que vem acontecendo é que nós estamos muito engessados. E além de estarmos engessados com os períodos, você também tem um problema sério que é a interpretação que se dá ao que é o dia letivo. Então isso é muito importante que as unidades escolares, por isso que nós estamos levando esse calendário para que a nossa base, né, os nossos professores, os nossos trabalhadores da educação todos discutam. Por quê? Porque nós temos dentro da Lei 170, que é o Sistema Estadual de Educação, nós temos o artigo, que é o artigo 26, e lá tem o item, né, o item primeiro, que diz que dia letivo, quando você está trabalhando na escola, com planejamento, formação, dia de estudo, conselho de classe, você está trabalhando na unidade escolar, ele tem que ser considerado dentro dos 200 dias. Até porque a gente veio, até a década passada, a gente tinha 180 dias. Aí, quando se ampliou para 200 dias, esse calendário, então, ele foi trabalhado, e ele deveria ser trabalhado, inclusive os exames. Até porque os exames são muito questionáveis, né? Porque a gente questiona muito os exames, são muito questionados em função de que, se você, dentro do teu projeto político-pedagógico da escola, tem os exames incluídos como um projeto onde você vem atuando dentro do os dias letivos com o conteúdo, com a própria avaliação, trabalhando com os alunos, você não precisa contar ele como se não fosse dentro dos dias letivos. Então, ali são 5 dias, 4 dias, 3 dias, que também é questionável. Então, toda essa elaboração do calendário, ela acaba tendo uma interpretação diferenciada. Por quê? Porque o Estado quer que você trabalhe todos esses outros dias como não dia letivo. E nós temos dentro da 170, somos, né, amparados, aonde você pode trabalhar. Então, há essa diferença. O governo quer iniciar o ano letivo lá no dia 6 e encerrar dia 22 de dezembro. Ele quer deixar somente uma semaninha de recesso aos professores, quando a gente sabe que em julho o professor já vem hoje com estresse, com problemas de saúde muito grande. Na própria escola, hoje nós temos muitas unidades escolares no estado de Santa Catarina, onde os professores têm sofrido assédio moral. E aí você sabe a dificuldade que você tem de trabalhar, e aí você imagina em julho 5 dias. Então, é minimamente 2 semanas para que o professor possa, o próprio aluno, o aluno tem 2 semanas, mas que o professor e o aluno possam retomar o segundo semestre com muito mais energia, claro. Uma curiosidade, Ovete, assim, até vou justificar, né, pelo fato de eu estar hoje assumindo aqui este lugar do Silvio, e eu estou um pouquinho distante da discussão da educação no nosso estado. Eu gostaria de, se você me permitir, naturalmente, de entrar nesse assunto. Você acaba de me falar sobre o estresse, o assédio moral, o assédio... E eu faço a pergunta, a capacitação dos professores, que seria sobre responsabilidade, digamos, do Estado.
ele está vinculado nesses dias, 200 dias, 220 dias do calendário escolar? E a outra, Alvete, assim, ó, se é tratada essa questão no Estado do assédio, porque uma vez eu dei aula na Unip por um semestre, né, numa dos campos da Unip, e não nos era pago o trabalho fora da escola, da universidade, aquele trabalho que se leva para pesquisar, para produzir, para fazer, sabe, corrigir provas, elaborar o plano de aula, elaborar as metas, todo aquele trabalho organizacional antes da sala de aula. Como é que é aqui no nosso estado isso? Então, a questão você está falando da hora atividade, né? Então, assim, ó, essa é uma briga, uma luta nossa que hoje nós temos, né, na nossa própria lei, né, do plano do piso nacional, tem essa garantia de 1/3 da hora atividade para preparação, estudo, atividade, né, extra, e infelizmente nós não conseguimos, porque o governo também interpreta de outra forma, dizendo que nós temos que trabalhar hora relógio. Aí quando você trabalha a hora aula, o tempo da hora aula, se ele é 48, se ele é 45, se ele é 50, também a hora atividade tem que ser considerada. Então, se você olhar desse ponto de vista, os nossos 20%, ele não chega a 1/3 da hora atividade. Então, por isso que nós temos que conquistar aquilo que já é direito nosso e brigar por isso. Então, esse é o tempo necessário que a gente deveria ter. E aí, se você for ver, por exemplo, hoje os professores, né, na rede estadual, eles têm uma sobrecarga e é por isso que ele acaba adoecendo. Por isso, não tem como ele não adoecer. Então, o que acontece? Você acaba na escola tendo que fazer um papel de pedagogo, de educador, que esse é o teu papel, mas você tem que fazer um papel de pai, de mãe, de psicólogo, e é isso que a escola deveria garantir, o Estado deveria garantir uma estrutura com assistente social, com psicólogo, aonde o professor pudesse estar na escola ter um e ter esse suporte, né? ter esse apoio pedagógico. E é isso que nós queremos, inclusive, que o Plano Estadual de Educação traga. Então, todo esse processo, há essa luta muito grande, e por isso que nós, quando estamos dizendo que o professor tem que ter esses dias, né, no mês de julho, ele tem que ter durante o ano autonomia para fazer o seu calendário, porque às vezes o que acontece? Nós não defendemos e não queremos que os sábados sejam trabalhados como dias letivos. Mas existem muitas escolas que no acordo, né, da unidade escolar, gestor com professores, com todo o corpo docente e diretivo, acaba trabalhando alguns sábados. Não, mas e daí sábado vamos trabalhar uma feira, vamos trabalhar um torneio, vamos trabalhar um conselho de classe. Ele vai automaticamente estar trabalhando mais dias letivos. Então, ele tem que ter essa autonomia. Né? Claro. E é por isso... Isso é remunerado por isso, também reconhecido, né? E os dias de formação, que hoje é a formação continuada, né, ou no tempo mais, né, que você também deve ter trabalhado, era os dias de formação, dias de estudo. O que a gente fazia? Você fazia esses dias de estudo durante o ano todo. Bom, eu vou ter uma formação continuada lá em fevereiro, depois lá em abril, lá em junho. Não, o governo fez o quê? Acumulou em fevereiro e acumulou em junho. Isso, pedagogicamente, ele não traz o resultado que tem que ter quando você tem que estar fazendo o quê? Parando para pensar, parando para estudar. Isso vai trazer benefícios para a qualidade da educação. Então, é isso que nós, nesse calendário, também defendemos. Que você possa, lá na sua unidade escolar, diluir esses dias e não concentrar todos em julho e em fevereiro. Porque daí isso acaba fazendo o quê? Você não tem uma formação. O professor foi lá para a escola, o professor ACT, ele ficou 3 meses na escola. Ele pode não pegar um dia de formação continuada, porque vai ter em julho, ele já saiu. Mas enquanto ele estava lá, dando aula, trabalhando com o aluno, ele precisa deste momento para ele melhorar a qualidade do ensino. E no Plano Nacional de Educação, isso está garantido? Essas horas de atividades, nós temos garantido na lei. Na lei, né? A lei do piso nacional. Então, a lei hoje, ela traz muito claro, mas infelizmente os estados fazem essa interpretação. Santa Catarina faz essa interpretação. Então, nós estamos com essa ação na justiça, os nossos advogados já encaminharam. Então, a gente tem várias ações que nós estamos aí, infelizmente, amarrados e sabendo que é um direito e que garante qualidade e que dá uma condição melhor até para você poder ter um tempo maior para se preparar para estudar, para planejar,
para beneficiar o aluno e o professor. E Alvete, uma outra perguntinha que eu gostaria de fazer só para me inteirar bem aqui, né? Hoje, a demanda de aluno com a oferta de escolas e, ao mesmo tempo, de professores nesse mercado público, né? Como é que está isso? Há concursos públicos para professores? Porque tem uma diferença de ACT e não ACT. Por que existe o ACT e não é todo mundo concursado? Por que tem os professores concorrendo de escola, município para poder dar aula, aquele sofrimento, aquele caos todo? Por que isso acontece? Por exemplo, como é que é isso? só para você ver, a Constituição garante, a Constituição traz de que você não pode ter mais que 10% de professores ACTs. Por quê? O ACT, o que ele tem? Eles têm que ser contratados num caráter emergencial, de necessidade. Uma substituição de licença, tratamento de saúde, licença prêmio, ou o professor sai às vezes para um cargo, que isso também é uma coisa que a gente, né, tem as suas restrições, mas que acontece, está numa direção de escola, que é o gestor. Então, tudo isso acaba exigindo que você tenha, mas isso não pode ultrapassar 10%. Nós já tivemos em Santa Catarina 51% de professores ACT. Ficamos 7 anos sem concurso. Aí, a partir da greve de 2011, nós conseguimos fazer, então foi um ponto muito forte da nossa pauta, o governo realizou concurso. Mas ele abriu muito poucas vagas, tinha muitas vagas, né, excedentes, aí o governo acabou abrindo só 2.000 vagas, por conta, depois de termos vagas, aí nós fizemos uma ação, né, judicial no sindicato, o governo chamou mais 2.000 e pouco, hoje foram chamados 5.000 e pouco. Mas o que é a garantia que nós temos hoje, né, é de que a cada 2 anos, o nosso estatuto traz, o governo tem que realizar concurso público. Aí se ele realiza concurso público a cada 2 anos, você evita de ter tanto ACT. O professor, ele fica, quer dizer, além de ele ter uma estabilidade, a escola, o aluno tem os seus benefícios, porque você está naquela unidade escolar, você não precisa ficar passando de um ano para outro, para outra escola, você cria raízes, você está ali para, conhece a escola, conhece o aluno, conhece a comunidade, tem os teus momentos numa escola única para planejamento, para discussão no coletivo, então tudo isso favorece a qualidade da educação. Então, com por certeza. Isso que a gente defende, né, que tenha o concurso público a cada 2 anos e que o número de ACT seja o mínimo possível para que o professor tenha estabilidade e a escola e o aluno também sejam beneficiados. E quanto o calendário de lutas aí, o calendário, né, do movimento dos trabalhadores na educação estadual? Isso, então nós temos agora, né, a gente está realizando as assembleias regionais, como já falei no início, do dia 27 até o dia 27 de outubro até 10 de dezembro, em todas as regionais, onde a gente está fazendo a discussão deste calendário, né, letivo. A gente está fazendo a discussão também das principais metas do Plano Estadual de Educação e alertando por aquilo que nós queremos que seja aprovado, né, e que seja realmente cumprida essas metas. Nós estamos discutindo a nossa pauta, que ela já vem se arrastando desde 2011, da greve de 2011, que foi a promessa do governo, agora o governo reeleito, né, e a promessa dele foi que a primeira coisa que ele queria fazer era resolver o problema da educação. Então nós estamos agora aguardando uma audiência, né, para ser agendada até o dia 12, para que a gente possa discutir novamente a nossa descompactação da carreira, que é uma promessa desde a greve de 2011, que a gente possa ter a garantia do piso na carreira. Hoje existe o pagamento do piso, mas aí quem tem formação superior, mestrado, doutorado, pós-graduação, infelizmente achatou a carreira, e aí precisamos descompactar, precisamos que o piso seja pago na carreira, o reajuste agora, em janeiro, vai ser em torno de 13 e pouco por cento, e aí a nossa categoria já está dizendo, se não houver o pagamento em janeiro, poderá sim a educação catarinense ter uma medida mais forte, uma decisão, sim, de poder estar pensando, né, de paralisação, uma possibilidade de paralisação, sim. Então, o magistério não está mais aceitando a situação como está. E aí, dentro dessas assembleias, nós estamos fazendo toda essa discussão da gestão democrática, que para nós a eleição de diretor tem que ser através do voto, da escolha direta da comunidade, com peso igual pais, professores e alunos, e não uma equipe avaliadora, como hoje está na resolução. Nomeados, então não dá. Porque é delicado mesmo, né, Alvete, ser um diretor de escola ser nomeado pelo governador ou pelo secretário da educação, enfim, porque fica aquele cargo comissionado, você deve
algo não a educação e sim a que a gente contratou. Exato. Isso então, me parece bem delicado. Inclusive no Plano Estadual de Educação a gente está colocando, nós queremos que seja eleição para todos os cargos, porque aí você não fica, quer dizer, você está, porque governo hoje está, amanhã pode ser, né, existe a alternância, existe a mudança. Agora, o governo de Santa Catarina fez uma resolução no ano passado. Desculpa, um decreto. Esse decreto, o que ele traz? Ele traz uma forma que a eleição é um critério, e com peso maior para os pais, nada contra os pais, mas quem está na unidade escolar, conhece o seu colega que poderá representar a escola, ser o gestor, é o professor, é o aluno. Então, pesos iguais, pais, professores e alunos. Claro. E sem necessidade de uma banca avaliadora para dizer se você pode se candidatar ou não. Então, assim, quer dizer, critérios muito fora da realidade. E aí, junto com isso, conselhos deliberativos atuantes, grêmios estudantis. Então, nós estamos nessa luta, nessa defesa. Por isso que esta Assembleia é importante, a participação de todos os nossos professores nas Assembleias Regionais. A participação toda, a Assembleia Estadual vai ser realizada em Campos Novos, no dia 12, às 14 horas. Né? Dia 12 é numa quinta-feira. Quinta-feira. Isso, vai ser realizada no CTG em Campos Novos. Então, nós queremos todo o estado de Santa Catarina lá, com os nossos educadores, para que a gente possa, então, pensar o calendário de lutas, de mobilização para 2015 e essa reta final, e também a discussão do Plano Estadual de Educação e também o calendário letivo, que é muito importante que a gente possa ter essa autonomia e essa flexibilidade para que a gente possa mudar, respeitando, né, a cada região, a cada unidade escolar. Eu não sei se nós temos ainda tempo, mas eu queria que só, você falou das metas, né? Das metas do plano estadual, e que vocês estavam já, né, discutindo, pautando. Qual delas você acha assim que é a prioridade, a top que vocês têm que estar lutando por ela? Olha, são metas? 20 metas, né? Com cada meta, tem metas que tem 30, 40 estratégias. Mas se você pegar para a educação infantil, nenhuma delas é menos importante que a outra. Educação infantil, atender a demanda, né, você tem que atender hoje de 4 a 5 anos na sua totalidade, as creches, o ensino fundamental. Nós temos a preocupação muito grande, por exemplo, com a educação integral, que daí você quer que tenha um número, quer dizer, um percentual maior, mas que tenha estrutura, que os professores tenham informação. A questão do ensino médio, né, o EJA, a própria valorização do profissional, que daí entra o nosso plano de carreira, entra hoje aquilo que nós temos de direito, que é aplicar integralmente os 25% da educação, os 100% dos royalties do petróleo. Então você pega a questão da gestão democrática, a eleição direta, aí se você pega, nós temos várias questões aí, mas essas metas são metas que nenhuma delas, né, poderá deixar de ter as suas estratégias para que nós possamos fazer acontecer. Elas têm que ter a sua garantia, o seu prazo, o cumprimento, né, quer dizer, nós queremos o quê? Qualificar a educação. Para qualificar a educação, nós precisamos ter um plano que realmente contemple. E o Plano Estadual de Educação, ele está conectado, ligado, né, em sintonia com o Plano Nacional de Educação? Sim, o Plano Nacional. O nosso estado, ele, digamos assim, ele está inserido. Ele está inserido. Então, assim, a gente sabe hoje a luta que foi, né, para conseguir quer dizer, aprovar o nosso Plano Nacional, mas temos muitas ainda metas e estratégias do Plano Nacional que a gente questiona e que a gente não, quer dizer, enquanto defensores, né, da educação, gostaríamos e queremos que seja melhorada no Estado. Depois disso vai ter então mais um período até julho do ano que vem para que os municípios também, né, são 2 anos a partir da aprovação do Plano Nacional, para que os estados e municípios aprovem os seus planos. Então, por isso que aqui no Estado nós queremos fazer essa luta, porque nós podemos inclusive melhorar as metas, né? Nós não vamos, quer dizer, não devemos e não vamos rebaixar aquilo que foi feito a nível nacional, mas podemos melhorar, temos essa autonomia. E por isso essa nossa luta toda. Nós vamos chegando ao fim, infelizmente, né? Passou tão rápido. Eu queria discutir tanta coisa, falar tanta coisa, mas assim, eu penso que tem temas aí para nós debatermos o ano inteiro, né, Alvete? Com certeza. E agradecer sua presença, se você quiser convocar novamente para o seminário, né? E dizer para você, continua assistindo Floripa Ponto a Ponto e a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente diferença. Ivete. Então eu agradecer, né, a TV Floripa mais uma vez esse espaço e chamar toda a nossa categoria, sim. As assembleias regionais estão acontecendo essa semana que vem até o dia 10.
cada regional, os professores participem, tirem o seu tempo, é a sua vida, eu sempre digo, a carreira, o plano de carreira é a vida do professor, do trabalhador de educação. E no dia 12, então, em Campos Novos, às 14 horas, todo o estado de Santa Catarina participando da Assembleia, e com isso, então, nós podermos deliberar, que a Assembleia de manhã nós temos reunião do Conselho Deliberativo, que são nós, mais ou menos 120 conselheiros. A gente leva para a Assembleia Estadual, a Assembleia legitima, e que a gente possa, então, estar trabalhando, sim, com a nossa pauta e com as nossas reivindicações, e fazendo com que o governo cumpra e atenda aquilo que a educação catarinense hoje, né, tem aí como meta principal, que é a qualidade do ensino, a valorização do profissional da educação e a garantia da aplicação dos recursos da educação para a educação. Agradeço, uma boa tarde e muito obrigada. Uma boa tarde para você. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.